a gente convive com ela na nossa sala de estar, né? Então alguém está assistindo o filme, está dormindo e começa a roncar. Só que a gente acha que roncar faz parte da vida. A gente nasce, cresce, Ouvindo casa, alguém roncar, engorda, brincando, né? ronca e tá Tem tudo bem. música disso, né? Desde a Exato. infância. Aí as pessoas acham que é só um incômodo sonoro, né? Não vou dividir quarto com fulano, porque ele ronca, a esposa reclama do marido. Mas, na verdade, o ronco, ele é só um sinal de algo muito mais sério, como se fosse a ponta do iceberg. Então, a gente ronca Uma luz porque... amarela ali pra identificar Exato. que algo não tá indo bem no É um sono. alerta, seja da criança ao idoso, todo mundo tem que ficar atento. E quando a gente fala do ronco, nós estamos falando de qualquer grau de obstrução da via aérea. Quando esse grau de obstrução, né, e a garganta se fecha totalmente, e aí nós temos a apneia. Então a apneia é realmente, literalmente, uma parada na respiração. E ela dura no mínimo 10 segundos. 10 segundos. No A pessoa tá mínimo. dormindo, ela fica no mínimo 10 segundos sem respirar, sem inspirar, nada. Mas Isso eu... acontece com um quarto da população. Exatamente. Caramba. E a grande questão é que, por exemplo, eu lá do exame de polissono eu vejo isso todos os dias. Então, a gente fala um mínimo, mas as pessoas ficam 1 minuto e meio. Se eu pedir para você, para de respirar agora. Duvido que você consiga passar de 15 segundos. Não Você tá sendo consegue? otimista. Tô sendo otimista, É. né? Se não tiver um treino prévio. E só que as pessoas fazem isso sem saber. E muitas vezes durante a noite. E a apneia do sono, ela prejudica a qualidade do sono. Exato, porque muita gente diz, nossa, mas eu durmo 8 horas, né? E eu acordo cansado. Então, se a pessoa ronca, tem sensação de cansaço, e às vezes outros sinais que não são tão claros assim, como por exemplo, irritabilidade, dificuldade de concentração, memória, isso tudo pode ter relação com sono e doenças como a apneia. Então, imagina toda noite você se afogar inúmeras vezes. Às vezes tem paciente que faz 400 apneias numa noite. Isso acontecendo há anos. Provavelmente ele não sabe quanto tempo ele tem a doença. Mas é só o ronco. Não, não é só o ronco. Tem um problema muito mais sério e além da própria situação pontual da apneia em si, tem a correlação com outras doenças. Então a gente sabe que a apneia, 83% dos pacientes que têm hipertensão arterial, eles têm apneia do sono. Aqueles que têm hipertensão arterial que não controla com medicamento, né, aquela resistente, a principal causa é a apneia do sono. É só. Sabe que você tá me contando isso? Eu tô me vendo um paciente aqui mal acompanhado. Você falou da história dos 30 anos e tal, né? Eu vou então te contar uma história pessoal, olha que interessante. Eu fazia uso, não sei se o Brandão sabe disso, eu fazia uso de 3 antihipertensivos e roncava muito, tava com 20 quilos a mais, tava bem mais gordo. Quando eu perdi peso, passei a dormir melhor, parei de roncar, praticamente quase parei de roncar, tirei 2 das medicações, fiquei com uma dose baixinha só. Então pode ser que tenha tido relação, eu achei que era só pelo peso. E existe relação entre o peso e o sono, ou o peso e a apneia? É uma relação que a gente chama bidirecional, né? Então, um influencia o outro. A palavra bidirecional, ela exatamente fala sobre isso. Então, tanto o indivíduo que ele ganha peso, que a gente não engorda só na coxa, na barriga, se a gente pudesse escolher, né, a região do corpo que a gente engorda, era mais fácil. A gente engorda também na base da língua e na região do pescoço, esses músculos do pescoço. Então, a gente ganha gordura nessa região, onde é para passar o ar, o espaço é menor. É como se eu tivesse um Entendi. cano que vai depositando gordura nas paredes desse cano. Então, a passagem de ar ela fica mais limitada. E aí, ao mesmo tempo em que eu tenho essa dificuldade em manter essa via aérea aberta para poder respirar enquanto eu durmo, o meu sono de má qualidade ele promove uma alteração em hormônios que estão relacionados ao nosso apetite e à nossa saciedade. Então, dormir mal também é um dos principais fatores relacionados a essa epidemia de obesidade que nós vemos no dia de hoje, né? E a pessoa fica mais Isso irritada, mais ansiosa, come mais. Você dorme bem, Brandão? Esse é um ponto que a gente ia, né, a gente discutir. chegou de conversar sobre isso, né? Exatamente. Essa questão do sono, a importância de uma noite de sono adequada para que você ajude no processo de emagrecimento, ele é bastante salutar, né? Exatamente por essa redução desses hormônios todos, essa cascata hormonal relacionada com a
uma sensação de saciedade e por aí vai. Conta um pouquinho pra gente dessa mecanismo aí, João. É super importante, nós temos 2 hormônios que são muito importantes para o nosso metabolismo. O primeiro deles é a leptina. A leptina, ela dá a sensação de saciedade. E o outro é a grelina, que me dá a sensação do próprio apetite em si. Uhum. Só que quando a gente dorme pouco ou a gente dorme mal, a gente desregula esses hormônios. Por quê? Porque a regulação desses hormônios acontece durante o sono. Então nós temos no nosso corpo um relógio. Ele tem horário para tudo. Então por isso que é importante a gente manter bons hábitos, rotina, porque isso tudo direciona para o funcionamento do nosso corpo. E aí o que acontece? As pessoas começaram a avaliar, principalmente profissionais que tinham um regime de trabalho noturno. E eles percebiam que essas pessoas tinham uma preferência alimentar por alimentos muito mais calóricos. Por quê? Porque desregulava esses 2 hormônios. A grelina, que é para me dar o apetite, ela ficava mais aumentada, e a leptina, que é para me dar a saciedade, ela reduzia. E eu preciso de energia fácil. Então, basta lembrar, uma noite qualquer que você não dormiu. De manhã você não quer comer uma saladinha, uma fruta, quer uma pizza, você quer um hambúrguer naquele plantão, você quer algo que te traga energia fácil. E, geralmente são alimentos ultraprocessados, são alimentos que não trazem tantos benefícios nutricionais, mas traz muita caloria. Calórica alta. Bastante. Carga calórica muito alta. Então, isso já é claramente descrito na literatura científica, essa preferência alimentar por alimentos industrializados, alimentos que têm esse nível calórico muito mais alto. Então, dormir também faz parte do processo, né, de melhor qualidade de vida e perda de peso. Pode afirmar, então, de uma maneira Categórica. linear, categórica, Sim, que quem quer emagrecer precisa dormir melhor. precisa dormir E melhor. ao emagrecer, vai dormir melhor também? Sim, quando é principalmente doenças respiratórias do sono, a obesidade tem um papel muito grande. Por exemplo, 40% dos obesos têm apneia do sono. Dos pacientes que têm apneia do sono, 70% é obeso. Então tem uma relação ali muito próxima. Então faz parte do profissional, porque a gente ouve muito falar do exercício físico regular, da alimentação saudável. Isso, embora muita gente não pratique, mas já está consolidado a necessidade de se fazer isso. Mas ninguém fala do terceiro pilar, que é o sono. Então, não tem um mais importante que o outro, mas na verdade nós estamos falando dessa tríade da saúde saudável. Tanto que no último consenso da Academia Americana de Cardiologia, o sono foi incluído como 8º pilar para uma saúde saudável. Eram 7 e eles refizeram esse documento e lançaram o sono como 8º pilar. Porque a gente parece que faz uma clara separação, né? As coisas que acontecem, a gente trata tudo pensando no dia. É como se eu chegasse à noite, eu desligasse o meu corpo e nada acontecesse, mas não é isso. Tem muitos processos fisiológicos que vão acontecer só à noite, e se eu não durmo, eles não vão acontecer. Uma viagem que eu perdi. Então é como se eu pegasse atrasado no aeroporto e aquele voo saiu e me deixou para lá. Eu posso até pegar um outro voo, mas eu não vou fazer a viagem para chegar no mesmo horário. Então é importante a gente ter esse olhar um pouco mais dedicado para o sono também.